A pandemia do coronavírus gerou aumento pela procura de seguro de vida e aumento também de dúvidas sobre esse caso, E quem possui uma apólice? Nem sempre o seguro indeniza por morte causada por epidemia e pandemia. Vamos falar ao vivo então com o Silvano Brito, que ele tem mais informações para nós. Boa noite, Silvano. É com você. Boa noite, Cid. Quem vai responder as perguntas para a gente, na verdade, é o doutor Fábio Pereira, que é advogado e pode esclarecer melhor. Doutor, boa noite. Tem aumentado realmente o número de pessoas procurando contratos de seguro de vida com a Covid-19? Boa noite, Silvano. Boa noite, telespectadores da TV Tarobá. Sim, de fato, em razão dessa pandemia, que é uma situação atípica, houve um aumento na procura de seguros de vida em torno de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, esses seguros de vida, aqueles que já haviam sido feitos antes dessa pandemia, eles valem? Se alguém morrer no caso da Covid-19, ela recebe o prêmio desse seguro, recebe o dinheiro desse seguro? Essa é uma pergunta muito importante, Silvano, pelo seguinte: a legislação brasileira, ela não obriga as seguradoras a efetuarem pagamentos de indenização de seguros de vida, no caso de morte, em razão de pandemia ou epidemia. Tá? Então, a seguradora não tem essa obrigação legal. No entanto, em razão desse momento atípico e em razão também da função social, da responsabilidade social que algumas seguradoras assumiram, mais ou menos 80% das seguradoras brasileiras, principalmente as grandes seguradoras, têm efetuado o pagamento de indenizações por morte, mesmo no caso de morte por Covid. Isso, mas não é uma obrigação. A seguradora acabou pagando ali, mas não era a obrigação dela, né? Não é obrigação dela. A legislação brasileira, ela isenta a seguradora de efetuar o pagamento de sinistro, nesse caso, porque a pandemia é um motivo de força maior, portanto, é uma excludente de cumprimento das obrigações contratuais. E no caso de novos seguros, a pessoa quer fazer um seguro de vida e quer cobertura no caso de pandemia? Eu recomendo ao consumidor que tem interesse em fazer uma nova apólice de seguro que procure aquela seguradora que está, de fato, contemplando o pagamento de indenização por morte de Covid. Ou seja, é preciso conferir se existe uma cláusula contratual no contrato prevendo o pagamento de indenização, mesmo no caso de motivo de força maior, como as pandemias e epidemias. Portanto, o consumidor deve ficar atento daqui em diante em estabelecer contratos de seguro com aquelas seguradoras que, de fato, estão contemplando esses sinistros. E se a pessoa que já tem um seguro desses mais antigos quiser, então, agora incluir a morte no caso de Covid-19, ela pode? Eu sugiro que o consumidor que já possua um contrato de seguro de vida, que ele confira, analise as cláusulas contratuais do seu contrato de seguro. O documento é chamado de apólice, então ele vai ter que analisar a apólice de seguro. Se lá houver uma cláusula não obrigando a seguradora a efetuar o pagamento da indenização, eu sugiro que ele negocie com a seguradora no sentido de fazer uma repactuação contratual, no sentido de alterar esse contrato para um novo contrato, contemplando também a morte por epidemia e pandemia. Agora, provavelmente, a alteração desse contrato, incluindo a morte por Covid, ou mesmo um novo contrato, ele vai custar mais caro do que aquele que não inclui esse tipo de morte. Sim. Na verdade, como está aumentando o risco para a seguradora, naturalmente ela também vai acrescer no valor do pagamento mensal, que se chama prêmio, Porque o pagamento do seguro ele é calculado com base no risco da indenização. Então, quanto maior o risco, evidentemente, maior o preço. No Brasil, o ticket médio de pagamento de seguro de vida fica em torno de R$ 150 e agora, em razão da Covid, aumentou para R$ 180. Lógico que tem algumas variáveis quanto a idade da pessoa e principalmente o valor da indenização. Quanto mais velha for a pessoa e quanto maior for o valor da indenização, maior será o preço do seguro. Tá ok, então obrigado ao Dr. Fábio Pereira. E você que já tem seguro de vida, então fique atento, porque pode ser que não cubra em caso de Covid-19 e aí você precisa conversar com o seu corretor ou advogado. Cid. Beleza, Silvano, obrigado pelas informações. Agradeço ao doutor também pelos esclarecimentos. Então, fique ligeiro, toma cuidado.